E na abertura do programa, primeira atração para quem está acompanhando na live, aliás, quem quiser acompanhar na live no Facebook, só se dirigir lá, facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, já acompanha que estamos aqui com o nosso primeiro convidado da tarde, que é o Mário Henrique Canali. Ele é presidente da Asbrave, que é a Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação, e vai falar sobre o Dia Interamericano da Qualidade do Ar, conscientização e ação em prol da saúde do ambiente presencial. Foi comemorado ontem, sempre na segunda sexta do mês de agosto, tá certo? Então é essa a pauta do primeiro entrevistado, do primeiro convidado nesta tarde. Tudo bem? Boa tarde, como é que tá o amigo? Tudo certo, Márcio? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Vamos, então, falar sobre esse tema tão importante e que afeta diretamente a todos nós, logicamente, a qualidade do ar. Tu é especialista, a gente já havia conversado um pouco antes a respeito do assunto, em ambientes fechados, em ar-condicionado, enfim, né? O que tu pode dizer nessa primeira intervenção tua aqui nesta tarde? Bom, essa data é muito especial porque ela traz o mote para este tema tão importante, tá? Né, a gente muito se fala em qualidade do ar, né, do ambiente externo, né, já teve diversas ações e sempre vão ter ações de governo para melhoria da qualidade do ar externo, como, por exemplo, reduzir ou melhorar a combustão dos veículos, para reduzir a poluição externa, tentar diminuir a queimada, entre outros inúmeros fatores que isso é bem tratado. Mas o que eu venho trazer aqui como um alerta é que a gente passa mais de 90% da nossa vida em ambientes fechados. Certo. E desses ambientes, muitos deles são climatizados. Então, essa é a preocupação inicial que eu vejo que pouca gente se preocupa, né? Até porque a gente, né, muitas vezes, a grande maioria não sabe, né, como está a qualidade do ar e como a gente consegue perceber isso. Eduardo... E como isso afeta a nossa saúde também. Exatamente. Só uma curiosidade, sim, hein, Eduardo? Fica à vontade. Tu tens ideias de quantos litros de ar a gente respira por dia? Não, confesso que não tenho esse dado. Assim, a gente deveria beber, né? Com a água a gente tem um comparativo melhor, né? A gente, sim, né, estima-se que deveria beber 2 litros de água por dia. Exato. Porém, a gente respira cerca de 10 mil litros de ar por dia. 10 mil litros de ar por dia. Então, claro, é um número bem considerável, né? Que a gente poucas vezes pensa nele, né? Mas é importante pensar porque, obviamente, isso interfere muito, né? A qualidade desse ambiente ou desse ar interfere muito na saúde nossa e qualidade de vida. Pois é, muitas vezes eu que sofro, por exemplo, de rinite, né? E parece que assim, quando eu estou pelo ar-condicionado, isso me afeta mais. Mas não necessariamente devido ao ar-condicionado, sim a questões de manutenção. O que pode dizer para a gente a respeito disso? Muitas vezes a gente sofre mais do que devia devido a um descuido nosso ou desconhecimento também. Legal. Isso é um bom questionamento, né? Que a gente, quando pensa em ar-condicionado, a gente idealiza um tipo, né? E isso deveria ser estudado melhor, ter projeto de um ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele tem várias funções. Uma delas é manter a temperatura adequada, que é essa que a gente sempre É o que as pessoas mais pensam a respeito dele. Isso, eu quero deixar o ambiente agradável para eu poder trabalhar, estudar, dormir, etc. Porém, a gente não se preocupa com as outras funções dele, que é manter um ambiente saudável, com pouco suspensão de pó, por exemplo. Né? Um ar-condicionado ele deveria ter a capacidade de reter esse pó presente no ambiente, e aí entra justamente um pouco da tua vou dizer assim, do teu problema, da né? Minha dúvida, da tua dúvida, porque tu tens a parte de rinite, né? E também, junto com o pó ele é um transporte do ácaro, do vírus, né? De fungos, ele transporta. O momento que tu diminui este pó, né? Provavelmente tu vai melhorar muito a tua condição. Então, eu falei na filtragem, né, que o ar-condicionado deveria fazer também. Sim.
E a principal situação que é a renovação de ar, né? A gente normalmente fica num ambiente fechado e com janelas trancadas, e um ar que só tem a função de resfriar ou de aquecer, tá? E nesses casos a gente perde muito em termos de concentração e etc, né? Perde muita saúde devido à falta desta renovação de ar, que, claro, muito se falou na época da pandemia em abrir janela, Sim. tá? Manter o ambiente ventilado, né? Mas essa não é a melhor solução, por incrível que pareça, tá? O ideal mesmo é tu pegar o ar da rua, né? Através de um ventilador, filtrar esse ar e jogar para o ambiente. Tá? Esse é o ideal, né? Até porque o ar da rua pode estar contaminado de forma que nos Então, prejudique. então, no resumo, não necessariamente a ventilação do ar garante a qualidade do ar. Não A necessariamente. troca, o ar da rua, o ambiente fechado, ele pode ter um ar saudável também, se o ar-condicionado atender todas as exigências que são Exato. Então, compreendidas no manual, que quase ninguém lê, confesso eu. perfeito. Não, e outra situação, por exemplo, em épocas de colheita, né? Porto Alegre aqui não tem tanto problema, mas certamente no interior isso é bem mais relatado. Em época de colheita, há muito, quando se colhe, óbvio, levanta aquele pó, né? E aquilo ali, para muitas pessoas, é um alergênico, Uhum. tá? Então, se tu simplesmente abrir janela, aquele pólen, o pó, ele está vindo para dentro da tua casa. E isso acaba dando problemas respiratórios. Então, se Certo. tu conseguires filtrar esse ar, né, dessa forma que eu falei, que seria a forma ideal, que é botar um ventilador filtrando isso antes e jogando para dentro, tu elimina esse problema. Entendeu? Então, vai melhorar a qualidade do ar ambiente e, por consequência, a saúde, né? Claro, o Márcio Canali, então, presidente das Brave, falando sobre o Mário, perdão, estava aqui errado no nosso roteiro, Mário, vamos corrigir, então, Mário Canali aqui está conosco, ele que é presidente das Brave, Dia Interamericano da Qualidade, falando sobre o Dia Interamericano da Qualidade do Ar, comemorado ontem, que é lembrado para conscientizar e fazer ações em prol da saúde e do ambiente presencial. Exatamente, chegou num ponto que eu queria tocar. O avião, até estava lendo sobre isso esses dias, por exemplo, é um local que depende unicamente do ar-condicionado, não tem como abrir uma janela em pleno voo, de fato. Então, eu li sobre isso, que é um ar bastante seguro de se respirar, e as pessoas não têm que ter problema ou preocupação com relação a isso. Confere, é fato. E o ônibus também, da mesma forma, eu que pego todo dia ônibus, sou usuário do transporte urbano aqui, coletivo da capital. O que pode falar a respeito desses ambientes que as pessoas frequentam bastante? Bacana. Eu vou dividir em duas partes, Tá, tá? O certo. avião, realmente o avião, até uma curiosidade, tá? O avião não tem um ar-condicionado, Uhum. como a gente imagina, com compressor, como normalmente, como a grande maioria dos outros são, tá? Por quê? Porque ele pega o ar da rua, tá? Ele pega o ar lá, quando ele está numa altitude já, ele pega o ar a menos 30 graus, menos 20, ele passa por um processo de aquecimento Sim. próximo às turbinas dele, né? E por um sistema de filtragem, e aí joga para o ambiente, tá? E ele realmente, esse ar, vamos dizer assim, o único defeito, por assim dizer, é porque ele é muito seco, tá? Então a gente É as camadas mais altas, então, é da atmosfera. isso, porque É ele pega a camada lá, esse ar ele é bem frio e seco, tá? Então ele é por isso que é obrigatório nos aviões o pessoal oferecer água, tá? Pode ver que tudo, às vezes, na época, lá tudo era cobrado, mas a água é permitida, que é Sim. justamente por isso. Tem gente que tem problema de ressecamento, etc. Bom, mas isso é uma questão física e é uma questão controlada do avião. Ele Certo. precisa ser assim por outras questões, tá? E realmente esse ar lá do avião, ele é bom, ele é bem melhor, tá? Do que normalmente um ambiente qualquer, assim, por assim dizer. Por quê? Porque ele tem um fluxo também. Vamos Uhum. supor, se eu espirre, E ele é renovado toda hora? toda hora, tá? Ele é renovado muitas vezes por hora, tá? Então, vamos supor que eu espirre, né? Ou a gente está falando e está saindo salivas, né? Sim. E isso pode ser um prejuízo, Gotículas, saliva. saliva, desculpa, Sim. né? O ar ele vem de cima, ele sai de cima ali do difusor ali,
Certo. E ele passa pela tua respiração e já nos teus pés ele já retorna. Legal, Então, interessante. esse ar ele não fica recirculando, ele não volta, né, ele não volta para níveis de respiração de outras pessoas. Então ele é muito bom nesse sentido, tá? Isso falei do avião. Por exemplo, só para fazer um parênteses em termos de avião. Então, em tempos de Covid ali, quando a gente viveu o auge da pandemia, era o meio mais seguro em termos assim de respiração o avião. Era um bom meio. É um Era dos um mais bom seguros. meio, um dos mais seguros, sim, porque se usava máscara também, por que se usava máscara, tá? Porque, claro, pela proximidade das pessoas, né? Que tu não conseguia, avião tu não consegue ter o distanciamento. É Claro. muito caro isso, né? Então, né, eu acredito que pouca transmissão houve por ali, né? O que pode sim ter ocorrido na época seria nos terminais, tá? Ah, sim, claro. Terminais ou anterior a isso. Eu acho que até se a gente fosse assim, por exemplo, tivesse a opção de não ter os terminais, aquelas pessoas agrupadas em fila, aguardando o voo, fazendo check-in, certamente o avião, se a pessoa entrasse direto já para um sistema de ar desse modo que tu está nos esclarecendo aqui, acho que certamente o avião seria, então, meio apropriado para viajar mesmo naquela época da Covid. Eu particularmente acabei viajando muito nessa época. Sim. Né, e graças, né, não tive nenhum transtorno com relação a isso. A tua segunda pergunta, Certo, de que é com ônibus. relação a ônibus e transporte público coletivo, tá? O que para o dia interamericano aqui da qualidade do ar seria excelente que a gente conseguisse usar mais, né, devido a questões de emissão de poluentes para a atmosfera, tá? Mas pensando na qualidade do ar interno dele, ele já não é tão bom assim. Tá? Ele, claro, vamos imaginar que não que tivesse todo mundo sentado, Certo. né, na mesma condição de um avião. Sim. Tá? O nível de renovação de ar ele é bem mais reduzido por essa questão que eu comentei do ar do avião. Né? O avião, para ele é fácil, ele já tem o ar frio. Ele só esquenta, que já tem a turbina. Então ele já esquenta na turbina e já manda para dentro. Certo. Né? E, claro, passa por um sistema de filtragem do tipo EPA, tá? Que é um filtro que retém partículas bem finas, tá? Um filtro de ultra eficiência. O transporte coletivo já não tem essa facilidade, tá? De refrigeração. Então, se fosse renovar com a velocidade ou com a quantidade que deveria ser, né, ia passar calor certamente num transporte, tá? Então, a sugestão que eu dou, é óbvio, né? A gente sabe que não é muito agradável. Depois da pandemia, a gente já se desacostumou a usar. Sim. Mas a minha sugestão ainda, eu considero importante usar máscara mesmo, sabe, em transporte coletivo, tá? Importante dica, então, do nosso especialista em ambientes fechados aqui, né, do Mário, sobre esse assunto, então, para quem tem problemas de saúde, para quem usa com frequência o transporte público, principalmente horários de pico, máscara continua sendo recomendado mesmo com o fim da pandemia da Covid. É isso aí? É isso aí. Até porque não tem só Covid, tem a influenza, outros vírus circulando também. E o principal do uso de uma máscara não é para não pegar o Covid ou É para não é para não transmitir? transmitir. Esse é o X da questão. Já. Esse é o principal fator. Muito bem, tá aí o Márcio segue conversando conosco. Quem quiser mandar sua dúvida para a gente, aqui ó, um grande amigo nosso aí, o Christian Reinheimer, está dizendo, diz para o nosso parceiro especialista que pessoas informam, como eu e você, não precisamos desses cuidados com a saúde, só que não. Tá bom, Christian, grande abraço, ele que é ouvinte nosso seguido. Mandando mais alguns abraços aqui para o pessoal que está se manifestando através do Facebook da Rádio Guaíba, Luiz Iali, Guaibeiro de carteirinha, sempre aqui conosco, está na audiência, boa tarde, um ótimo sábado, obrigado Luiz, ótimo sábado para ti também. A Marlene Ferreira nos dá boa tarde Marlene. Antônio Perão, que diz o seguinte, boa tarde amigos da Rádio Guaíba, Salto do Lontra, no Paraná, olha aí, a Guaíba chega realmente a diversos rincões do nosso Brasil, não só restritos aqui ao estado, e quem quiser tirar suas dúvidas aí, pode participar conosco, então, através dos canais de interatividade, um deles aí o Twitter, @RDGuaíbaOficial, o Instagram, @RDGuaíbaOficial, no Facebook, abaixo da live ali, você pode deixar seu recado também, a sua dúvida aqui para o nosso especialista, por que não? Rádio Guaíba Oficial e pelo WhatsApp 519938875
32. E a gente conversava também, é sempre bom aquele bate-papo pré-entrevista sobre ar-condicionado e suas diferenças. Não vamos entrar no mérito da questão, é só se tu quiser trazer, Mário, para a gente, assim, ó, é o seguinte, um split não seria o ideal por causa que ele não tem filtragem do ar, é isso mesmo, as pessoas, muitas hoje em dia, estão fazendo uso do split realmente para tornar a temperatura da sua casa, do seu trabalho, enfim, do seu carro, do carro não, porque o split não é a questão, mas, enfim, para tornar a temperatura mais agradável. Explica para a gente, então, a diferença do split para usar, para que não tem filtragem, né, para um sistema que possui esse tipo. Explico sim. Bom, o split não é longe de ser o problema. Certo. Tá? Ele é uma boa solução que foi feita, porém ele não pode ser só ele. Tá? O split, eu brinco, né? Ele é de forma split, né? Dividida. Né? Ele é uma parte do sistema, ele não é o sistema como um todo. Tá? Então, justamente junto com o split, tem que se ter um sistema de renovação de ar. Esse é o principal ponto. Tá? Então, vamos imaginar que eu estou num estabelecimento comercial. Certo. Tá? Circula muita gente. Onde circula gente e a gente fica mais tempo ali. Né? Pode ser um restaurante, uma loja. Um restaurante, uma loja, um escritório qualquer, administrativo, né? Que normalmente uma sala de reunião. Certo. Tá? Esse é né? Vamos pensar numa sala de reunião que é um bom tema, tá? Uma sala de reunião cheia, certo? A gente chega ali, chega o chefe, mais 10 pessoas na sala, e ele começa a dar a sua explicação. Dá 15 minutos, mais ou menos, tem o primeiro bocejando. Aí o chefe já fica brabo, né? Pô, mas vem cá, os caras não estão prestando atenção, porque não sei o que. Não, cara, não é isso. Né? É porque começa a diminuir o nível de oxigênio. Aumenta os outros compostos. Por exemplo, assim, a gente respira oxigênio e emite CO2, né, que é gás carbônico, né, o dióxido carbônico, vapores, gases, etc. Tá? E isso tudo vai concentrando, vai aumentando a concentração desses vou chamar de poluentes, né, desses poluentes no ambiente. Se não houver a renovação de ar, que o split sozinho não faz, tá? Esse ar se torna prejudicial. Então, essa é a diferença. Voltando, não é o split o problema, e sim é uma falta de um projeto adequado, né, para que né, para que o sistema de ar-condicionado passe a ser um equipamento de proteção coletiva. Esse é a denominação do split hoje, do split não, do ar-condicionado hoje, né? A máscara é um EPI, equipamento de proteção individual, ele é um equipamento de proteção coletiva. Então, essa é a grande diferença, tá? Ou sugestão, né? E isso, obviamente, tem normas sobre isso, tá? Sim. As normas brasileiras, legislação, etc. Então, é um erro a gente colocar somente um equipamento desse que a gente mencionou aqui, sem ter uma renovação de ar filtrada. Tá? E então seria o ideal adquirir o split e renovador de ar. Renovador é um ventilador, tá? É um ventilador, tem diversas marcas, obviamente tem diversas marcas, nem a questão, mas é um ventilador que ele vai pegar o ar da rua, certo? Tá? Passa por um filtro, 1 ou 2 filtros, depende, tá? E joga para o ambiente. Isto é renovação de ar. Olha aí, importante dica também, a gente às vezes, como eu digo, sofre mais do que o devia, devido a, enfim, problemas respiratórios, quando não se tem o equipamento adequado ali para fazer a climatização do ar e todos o que é necessário também, como nesse caso o filtrador que foi citado aqui pelo Mário. Mais alguma dica sobre o split? Não, dica não, mas uma posição, né, Eduardo? Há pouco tempo atrás, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, perdão, entrou suspendeu lá a internação, né, do ambiente de saúde devido a aumento de questões respiratórias. Olha isso só. Agora, e todo inverno tem isso, tá? Todo inverno tem esse mesmo problema. Por que é no inverno que ocorre isso? Claro, tem outras questões, mas a primeira delas é que a gente fica em ambientes mais fechados, eu digo, enclausurados, por assim dizer, né? Sim. Sem a renovação de ar adequada. Sim.
Então, começa a ter este problema que eu comentei ali, de que se tu não tem uma renovação de ar adequada, né, começa a dar prejuízo. Então, isso, né, eu vi que tu é pai, eu não sei se, né, né, eu vi que tu é pai, Sim. então é comum, eu tenho filho também de 6 anos, É a tá? mesma idade. É 6 anos, Mesma que idade, legal. 6 anos. Aí é comum ele chegar em casa lá, doentado, gripado, etc. A gente, né, vai no pediatra lá e ele, pegou a virose na escola. Isso é muito comum dizer. E a gente entende isso como comum, mas não deveria ser comum, porque o nosso ar-condicionado, de forma geral, tá? Eu sei, porque como eu sou especialista, eu vou nas escolas e eu estou agora justamente nessa fase de escolher a escola para o meu filho, né, para ele ter o ano letivo lá para começar, do 1º grau e daí por diante. Eu vou nas escolas e isso é uma preocupação que eu tenho. Como é a qualidade do ar nesses ambientes escolares, tá? Porque além, Eduardo, além dessa questão, cara, que eu já estou falando aqui de ficar doente, né? Tem uma outra questão que é fantástica, que tem um estudo da Dinamarca, olha só, que a Dinamarca fez, que diz que os alunos que estão numa sala de aula, né, com uma boa qualidade do ar, tem um aumento de 14,5% em performance. Olha só, isso afeta até o rendimento escolar, vejam só, qualidade do ar. Tu imagina, nesse caso, eles estudaram lá, o ano letivo deles era de 7 anos. Sim. Eles estudaram para melhorar a qualidade do ar interna e baixar de 7 anos o ano letivo, para 6 anos. Tu imagina, claro, isso é uma questão além de saúde pública, né? E tu imagina quanto custa um ano letivo para um estado. Claro. Então, né, trazendo esse tema para né, mostrando para a sociedade, né, de quão importante é, e a gente não consegue ter essa percepção, porque é difícil da gente entender se o ar que a gente tá bom ou tá ruim. Mário, para encaminhando o final da nossa conversa, a gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre o assunto, porque realmente afeta diretamente a vida das pessoas. Me deste uma dica simples antes de iniciar o programa. O que fazer, então, a pessoa em casa, ela mesma pode fazer a manutenção do seu ar-condicionado? Qual é a explicação ali básica que pode se dar para o nosso ouvinte? Assim, que nem quando a gente, normalmente no inverno, a grande população não usa tanto o ar-condicionado, ou ali fica um tempo sem usar, tá? Sim. E a sugestão que eu dou quando vai voltar a ligar o aparelho de ar-condicionado é pegar os filtros, que para um split é bem simples de retirar, e aparelho de janela mais Retira ainda. pela frente. Retira pela frente ali, logo ali onde tem o termostato, ali onde fica aparecendo a temperatura. Sim. Né? Então tu abre aquilo ali, ele o filtro ele é de forma côncava, ele é como se fosse um C, tá? Sim. Né? Então tu retira ele e simplesmente passa na água corrente. Certo. Né? Água corrente, com a sujeira voltada para baixo. Certo. Tá? Deixa escorrer bem, deixa secar bem esse filtro, seca bem e depois recoloca. Então essa é a recomendação básica. Claro, isso é para o filtro, tá? Depois tem as outras questões, por exemplo, que a gente não consegue fazer em casa. Sim, aí tem que procurar um especialista. Aí chama um especialista para fazer a limpeza. E para o carro, o filtro do carro, como seria necessária a manutenção ali para se respirar melhor no carro? Todo carro, quer dizer, todo carro deveria ter filtro. Tem alguns que não tem, tá, de ar. Né? E é da mesma forma, um filtro sujo, né, ele acaba retendo ali, obviamente, sujeiras que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Certo. E qual tempo seria necessário? Olha, no meu carro, no meu manual do meu carro, esse eu li, né? Tem ali, se troca a cada 10 mil quilômetros. No meu, tá? A cada revisão do carro. Isso só o especialista pode fazer, porque a gente. Mas isso está no manual. Tá? Se cada um ler o manual do carro, tá? Sim. Isso está descrito ali. E é importante dizer que esse manual, tá? Assim como tem para o carro, existe para o ar-condicionado de forma geral, que chama-se PMOC, é um plano de manutenção. Falta a cultura das pessoas, como eu, por exemplo, de dar uma lida, visto que a gente é envolvido em tanta correria no dia a dia aí, que realmente passa em branco e tu vai usando não da melhor forma, da maneira que deveria.
tantos equipamentos, dentre eles o ar-condicionado. Mário Canali, muito obrigado pela tua participação. Eu tenho certeza que as pessoas, depois de ouvirem essa entrevista aí, vão se ligar, vão ter um pouquinho mais de interesse no assunto. Está ali em várias páginas ali, é só procurar no buscador ali que as pessoas vão se informar a respeito do assunto e quanto é importante a qualidade do ar em ambientes fechados para uma vida melhor. Grande abraço, obrigado aqui por comparecer na Rádio Guaíba e quem sabe mais para frente a gente volte a falar no assunto. Muito obrigado, eu agradeço e deixo a dica aí para acessar o site da Asbrav, claro. asbrav.org.br, para terem mais dicas sobre isso e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito bem, obrigado Mário Canali, então, presidente da Asbrav, falando aí um pouquinho a respeito da conscientização em prol da saúde do ambiente presencial também, aqui na Rádio Guaíba, quando temos agora exatamente 4h mais 31 minutos, neste sábado, 12 de agosto, já, após o intervalo, mais uma atração aqui no seu Guaíba, fim de semana.